Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Aí a gente falou do Tzitzi, dos filhos do Tzitzi, agora a gente vai falar qual é o motivo daquele fio azul existir no Tzitzi. Disse o vigia, talvez esses vigias assistentes digam que o jardim nos pertence, né? Ou seja, quem são os vigias são os Elohim, os anjos, né? Por isso talvez eles digam isso. Por isso ele lhe deu o sinal e disse, vejam que é o emblema do rei, indica que o jardim lhe pertence. Foi ele quem construiu esses caminhos, né? E eles são meus, esses são os seus. Então veja, como é isso? É uma pergunta. O rei e sua filha tinham escravos que desejavam viajar ao estrangeiro. Mas os escravos tinham medo, temendo o rei. Por isso, ele lhe deu o emblema, né? E tinham também medo da filha. E ela também lhe deu um emblema e disseram, de agora em diante, com esses dois emblemas, Deus, ele guardará todo o mal. Isso é o Salmo 127, está sendo aqui chamado a atenção aqui o Salmo 127, 120, o versículo 7. Vamos ver aqui, no Tehillim 120, no versículo 7, aqui, ó. Eu sou todo paz, né? Vamos ver se é isso mesmo. Eu sou todo paz, mas quando falo, eles são a favor da guerra. Então é a palavra que está falando lá, que está chamando aqui exatamente, né? Eu sou Nishalom, a palavra eu sou Shalom, Veki, Adavi, Ramá, e aqui a palavra guerra. Lame, Ramá. Então, dois lâmides, ó. E aí a gente tem aqui o primeiro lâmide que não faz parte da palavra, não é? Então, a gente tem aqui a palavra Milahamá, que é a palavra guerra, tá vendo? Que todos são da guerra, mas ele é de paz, né? E aí aqui o nosso salmista, né, que não é o rei Davi nesse caso, ele fala que há muito tempo convive com aqueles que odeiam a paz, né? Então, as pessoas que odeiam a paz são as pessoas que não amam a Torá. A gente tem que amar a paz, amar essa paz para que a gente possa amar essa shalom. Essa shalom não é aquela shalom que nós imaginamos. É uma shalom realmente dos céus e do eterno, né? Muito bem. Aí ele continua aqui citando, dentro do versículo, o item 78. Vamos olhar lá no item 78 do Sefer Bahri. A gente está falando do fio azul do Tzitzi, né? E vamos continuar aqui embaixo. Vamos continuar aqui para que a gente possa ter um entendimento maior. A gente agora está no 94 e aqui, ó, os 32 caminhos são formados por 10 números e 22 letras. Vejam, 10 sefirotes e 22 letras.
Os 10 números correspondem a 10 sefirot, e as 22 letras são divididas em 3 mães, 7 duplas e 12 elementares. As 3 mães são 3 linhas horizontais básicas na árvore da vida, né? As 7 duplas, as 7 linhas verticais, e as 12 elementares são as diagonais. Vamos ver aqui, entender como que Deus fez todo esse esquema. Então, eu tenho 3 linhas horizontais, tá vendo? 1, 2, 3. A primeira é Shin, que é fogo, a do meio é Aleph, que é ar, e aqui de baixo é Men, que representa a água, fechando com Malhut, que é terra, tá vendo? Então, aqui eu tenho a terra. Depois ela fala que tem 7 verticais, que são a representação dos planetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui em cima e 7 aqui embaixo. Cada uma representando um planeta, como a gente vai ver futuramente. E tem as diagonais. As diagonais, elas são as ligações que vão fazer essa diagonal entre as sefirotes. Veja, eu tenho aqui o Re, tenho o Vav, She, ligando o Keter a Rorimá, o Vav ligando o Keter a Binah, o Kuf ligando aqui Binah Hesed, o Zain, que liga aqui a Hesed e a Gevurah, o Tzad, que liga Gevurah a Netza, o Re, que vai ligar, na verdade, aqui já mudou, né? O Tzad vai ligar Gevurah a Tiferet, tá? O Het vai ligar Gevurah a Hesed a Tiferet. Aqui, Tiferet vai ser ligado a Ud pela letra Samer. O Yud, ele vai ser ligado, aqui, ligar Tiferet a Netza. O Nun liga Netza a Yesod. E aqui nós temos a ligação do Lamed, que vai ligar Od a Yesod. E, finalmente, a última letra, que é Tav, que vai ligar Yesod a Malhut. Tudo isso está dentro do ser humano, mas também é externo, é uma coisa dentro do outro. E aqui eu tenho o Nissan e vou ter os meses do ano, tá vendo? Também representando os signos, né? O signo a gente chama pelos nomes, que são tribos, seria Ruben, mas é Ares, seria Shimon, mas é Vav, e assim sucessivamente. A gente tem aqui Ares, Shimon, que é touro, a gente tem aqui os filhos de Yosef, por isso tem a Adá 1 e 2, que vão fazer essa ligação aqui da letra Kuf, o Zain, que é o mês de Sivan, e assim sucessivamente a gente vai tendo as ligações aqui na árvore dos meses. Vejam, são, nesse aspecto, é uma coisa dentro da outra, então é isso, são os meses judaicos, é por isso que a Torá defende as festas judaicas, são os meses, também são 3 vezes o tetragrama sagrado, deixa eu botar logo aqui, e Yud, Kei, Vav, Kei, por quê? O nome sagrado tem 4 letras, vezes 3, né? Vezes 3, vezes, a gente tem 3 paus aqui, né? Que a gente, 3 colunas, a primeira, a segunda e a terceira, direita e esquerda e centro, vezes 3 também vai dar 12. Por que vezes 3? Porque são 13 vezes as 4 letras do nome Yud, Kei, Vav, Kei. Então, veja, toda essa questão é muito interessante de se aprender. Então, veja, 3 mães e as 7 duplas, não é? Ou seja, as 3 letras mães, Shin, Aleph, Mem, que aqui são, na verdade, fogo, ar e água. E, juntamente com os 7 planetas, os 7 ligamentos também internos, porque nós estamos ligados a tudo, somente a percepção interna, da capacidade intelectual do ser humano pode perceber essas coisas, aqueles que estudam. Então, todos têm exatamente a capacidade espiritual de entender essas questões. Ainda que essas questões sejam uma coisa dentro da outra, ela está falando também de níveis espirituais, né? Então, veja. Então, elas perfazem 10. 3 letras, que são 3 letras mães, mais os 7 planetas, eles perfazem fazendo esse numeral 10, que são as 10 sefirot, né?
E continua. Cada uma das 7 duplas se estende para cima, originando uma das sefirotes mais inferiores. As restantes são 12 elementares, que correspondem a 12 diagonais. A primeira afirmação é que cada uma dessas 12 elementares consistem em 6 nomes. Os 6 nomes correspondem a 6 direções de um contínuo tridimensional, portanto, cada uma das 12 é, em si, um contínuo espacial completo. Os 12 caminhos diagonais, propriamente dito, estão no mundo das Sefirot, o universo de Atzilut, que é esse universo aqui onde a gente tem o nome sagrado, Yud, não é? Que é um mundo espiritual, que é a proximidade, Atzilut é a proximidade. E estão refletidos nos 12 diretores ou arcanjos do mundo do trono. Tá vendo? O universo de Beriá, que é a criação, que é Biná, aqui, né? A gente tem esses 2 mundos aqui que são Atzilut, e que tem ali os níveis da alma, exatamente os níveis da alma de cada ser humano. Aí depende do nível de alma de cada ser humano, mas que todos têm a possibilidade de alcançar esses mundos, o mundo de Atzilut. Essa é a ideia de que as pessoas possam chegar nesse nível, sabendo que a capacidade é de todos, não é? Todos podem chegar aqui. Alguns terão mais facilidades, porque a própria questão da reencarnação, onde a pessoa nasce, se ela nasceu num povo judeu, ela vai ter a possibilidade de ter estudado essa Torá a vida toda. Mas também, se ela não estudou, ela tem algo contra ela, não é? Ela não seguiu realmente aquilo que estava dentro dos planos para a alma dela. Ela seguiu seus próprios caminhos. Aqui nós temos o mundo de Beriá, que é o mundo da criação, onde todas as nossas reencarnações são criadas, né? São pensadas, são criadas aqui. Daqui a alma desce para o nosso mundo, mas aí vai depender se a pessoa é de Od, de Netza, de Esod, de Malhut, de Tiferet, vai depender da árvore de onde ela está. Então, veja, aqui eles estão falando desse mundo e que existem esses 12 diretores, né, desse local, que é o universo de Beriá, a gente falou de Atzilut, né, que é o mundo da criação, e disse Isaías a respeito, né, o que Isaías disse? Vi Deus, veja, a metáfora de ver Deus não é que alguém vai enxergar Deus, o mundo, ninguém vai enxergar o Eterno. Ele vê as sefirotes e ele tem a sensação do Eterno. O que aconteceu na aula anterior? Todo mundo, pelo menos aqueles que estavam ligados no Shiur, sentiram a presença divina, não é verdade? Então, quando diz que quando a gente sente a presença divina, você tem, então, lágrimas. A lágrima do lado direito representa o anjo negativo, o Samerman, e a do lado esquerdo representa a L-I-L-I-T, que você quebrou essas forças dentro de você. Então, olha que bonito. Então, você chora porque você conseguiu romper com essas clipotes. Então, eles estão sentados no trono né, elevado e exaltado. Acima dele estavam os serafins e arcanjos. Cada um tinha 6 asas. Está vendo? Isso é o Isaías 6:12. Fala dos arcanjos que habitam no mundo do trono, que é um mundo diferente, né? Cada um desses arcanjos, diretores, tem 6 asas, e essas asas correspondem aos poderes que possui o mundo abaixo do trono. O mundo dos anjos, né, ou dos malahins, que são, na verdade, malahim porque eles trazem não mensagens verbais somente, mas energia dos outros mundos para esses nossos mundos, e assim toda a humanidade é alimentada. Perceba, Hashem, o Deus de Israel, ele alimenta todas as pessoas. Ele que dá alimento a todas as pessoas e ele que cria todos os pensamentos, todas as alegrias, tudo que é bom vem dele. Porque ele é o todo bom. Ele não é como a gente, que muda de humor, uma hora está zangado, uma hora vai brigar. Não, ele está mandando a luz dele constantemente. Mas existe um porém. Só recebe essa luz quem realmente estuda Kabbalah, quem recebe a Torá,
quem entende esses caminhos e pode saber que ele é todo bom. Se a pessoa não sabe disso, ela vai encontrar com o Elohim. E aí a coisa vai ficar feia. Por isso é que tem que estudar essa Torá, para não se encontrar com Elohim, porque Elohim ele copia tudo que o Eterno faz. A gente já viu isso em outras aulas. Veja, e cada um desses arcanjos, né, eles estão lá no universo de Yetzirá, que é formação. Qual é o universo de Yetzirá? Vamos ver aqui. É o universo central aqui, ó, 6 Sefirot, tá vendo? Que correspondem aos planetas, não são só metáforas. A construção do mundo físico existe, mas nesses planetas eles têm forças sobre o nosso mundo e eles botam um ticum sobre a pessoa. Quando você nasce com ticum, você está fomentado sobre aquele ticum. E aí o que acontece? A Torá fala, aqueles que estudam essa Torá não tem masal. Quando você encontra o Deus de Israel, todo o seu masal é apagado. Não importa o que você era, não importa o que você fez, o que importa é daqui para frente. Aí seu masal é apagado, tudo é apagado, os anjos não vão ver, olha, aquela pessoa tem sinceridade com Hashem, ele reza para Hashem de verdade, ele confia de todo o seu coração, ele é verdadeiro realmente, ainda que quando ele não tem fé, ele luta contra a sua falta de fé, ele não fica esperando de Hashem nenhum tipo de recompensa, ele serve a Hashem porque ele ama Hashem. Ele é realmente diferente. Aí quer dizer, todo esse masal aqui vai começar a mudar, vai começar a ser mexido, seu coração vai começar a ficar feliz nos estudos de Torá, aí você começa a sentir a presença divina, e você sabe que a Shem está dentro todo esse sistema, tá vendo? E para isso acontecer, é preciso que todos os anjos, eles estejam envolvidos. Veja, eles têm que perceber que quando eles chegarem perto de você, eles vão sentir o cheiro da Torá e vai ser agradável até para o lado negativo sentir o cheiro dessa Torá. Veja. Então, aqui a gente falou desse mundo de Yetzirá, a gente foi lá, né? E aí a gente vai chegar, então, aqui, ó, que são os 72 poderes, né? Vai se falar aqui, né? Fazendo um total, deixa eu ler aqui de novo para a gente chegar aqui. Abaixo do trono, o mundo dos anjos, o universo de Yetzirá, formando e perfazendo um total de 72 poderes. Quais são esses 72 poderes? São esses aqui, ó. São os nomes, a gente tem lá no nosso canal uma aula ensinando sobre meditação, a gente até parou, a gente vai continuar essa aula explicando para vocês as meditações cabalísticas que são muito importantes. Não é? Algumas pessoas não usam as meditações cabalísticas. Nós usamos porque nós temos resultados de quebrar grandes barreiras através das meditações com o nome dos anjos. Então, aqui nós temos 9, não é? 8, e assim nós temos 9. Né? 9 vezes 8, 72. Existe uma coluna aqui. Esses nomes, eles são dos arcanjos que estão sendo falados aqui na nossa aula, no Sefer Bahri. Então, veja. Então, esses poderes. Então, aqui eles falam desses 72 anjos, né? E aqui eles continuam a explicação. Cada um desses anjos de poder é um anjo guardião de uma das 72 nações, que corresponde a 72 línguas, que são um reflexo dos poderes do mundo físico. Conforme mencionamos anteriormente, embora a Asiá, né, manifestação, que é o nosso mundo da movimentação, né, inclua o mundo físico, é principalmente seu aspecto conceitual. Fala-se, portanto, do nível de Asiá, a manifestação com as 72 línguas, ao invés de nações. A língua é uma entidade conceitual e não física. E as línguas representam as 72 maneiras que expressamos conceitos mundanos. Em níveis mais profundos,
cada uma das 72 línguas tem uma raiz no nome de Deus, de 72 elementos. E é por isso que cada uma dessas línguas pode ser usada para entrar no mundo dos mistérios, tá vendo? Reflete o ensinamento do Midrash, onde Elias diz: trago os céus e a terra para testemunhar que qualquer humano, judeu ou gentio, homem ou mulher, livre ou escravo, de acordo com as suas ações, pode ser merecedor do Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo e a experiência transcendental. Esse é o Tana Debei Eliyahu Rabá 9. Quando alguém falar para você que a Shem não tem a presença divina, que o Urua está ali, está aqui, não. A Shem, ele é real, e ele é vivo, e você pode, tá vendo? Vamos ler de novo aqui, ó. Trago os céus e a terra para testemunhar que qualquer ser humano, judeu ou gentio, homem ou mulher, livre ou escravo, de acordo com as suas ações, podem ser merecedor do Ruach HaKodesh, né, do Espírito do Santo, a experiência transcendental. Sem essa experiência, você não sabe quem é Hashem. Você não consegue chegar. Isso vai estar no Taná, Debei, Eliyahu, Rabá 9. Essas 72 elementos existem em cada um dos 4 universos, perfazendo um total de 288, e esse é o significado das 288 centelhas de santidades existentes na criação. Isso você pode ver lá no Etzraim Shah Rapar Netzuzim. Então, veja, vamos continuar aqui. A gente tem ainda uns minutos, não é? Vamos ver se a gente consegue continuar aqui, porque o texto é grande e a gente tem muita coisa aqui para falar. Muito bem. 95. A árvore é a matriz das sefirotes ligado pelos 32 caminhos, conforme o diagrama. Esse diagrama contém 12 caminhos diagonais, que a gente acabou de ver, que corresponde às 12 direções diagonais, conforme exposto no Sefer Tzirá, capítulo 5. Esses 12 caminhos correspondem também aos 12 signos, tá vendo? Do zodíaco. Quem fala que não é o Moré André, é quem escreveu aqui o nosso Sefer Bahri, não é? Então, o Sefer Bahri, ele diz aqui que existe esses signos do zodíaco, aos 12 meses do ano e os 12 principais funções do corpo. Corresponde igualmente a 12 tribos e as 12 maneiras que as letras do tetragrama podem ser transpostas. Vamos lá. O que é essas letras serem transpostas? Vamos olhar aqui. Acontece que todo ano os meses eles têm energias diferentes, não é? Então, cada mês vai ter uma energia diferente, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o rito da lua nova, não é? E aí a gente vai poder ver cada um desses nomes com essa permutação aqui, ó. Eu tenho a permutação, você querendo, basta falar se você tem santidade no seu celular, na sua vida, fala que eu passo para você, ó. Então aqui, ó, eu tenho o nome de Nissan. Qual é o nome de Nissan? É a saída do Egito. Então, eu medito na lua nova nesse nome aqui, ó. Irhavihar. Então, esse é o nome que o tetragrama está permutando, ó. Yud, Re, Vav, Re, né, com Erik. Aqui o Kamatis, né? O Kamatis, o Serê e o Kamatis. Aqui é o Patá, perdão. Patá e o Kamatis aqui no final. Então, veja. E aí eu vou perceber aqui que aqui eu tenho um planeta, uma letra dupla, que é o Dalet, que vai representar Marte, porque é nesse planeta que vai estar a força sendo jogada sobre mim, a letra Re. Então, veja, eu tenho aqui dentro de uma estrela de Davi, que não é necessário, quem quiser meditar dentro de uma estrela de Davi, medite. Mas você pode meditar o dia todo, né,
e tentar ver as letras e que as letras falem com você. Então, essa é a primeira. E assim sucessivamente. Você vai ter aqui a meditação para Nissan, a meditação para Liá, aqui já mudou, ó, Yud, Re, Vav, não é? Então, a gente, dentro dessas conotações, né, aqui a gente vai ter um Irique, um Patá, não é? E dois patares, um tisserê. Aqui a mesma coisa, sem ter um tisserê. Vamos ter dois patá, mas sempre o tetragrama vai mudar, tá vendo? Então, ele vai sempre mudar de lugar e ele vai mudar para formar a energia daquele mês. Todo mês vai ser a mesma coisa, porque são 12 permutações do nome sagrado. E também as letras elas vão permutar, fazendo com que essas questões aqui elas possam, não é? Elas possam criar a energia do mês. Por isso que é muito importante fazer, não é, o rito da lua nova. Qual é o rito? A meditação. Então, chega na noite, você vê as letras, você pergunta quais são as letras, né? As pessoas perguntam, e aí, Moré, qual é a meditação desse mês, né? Olha, então é isso que vai acontecer. A gente não vai ficar muito tempo aqui, porque a aula ela vai continuar lá. Então, a gente mostrou para vocês aqui as permutações, que são coisas muito sérias, né? Tem que saber fazer, tem que saber quais as letras, tem que saber as intenções, etc., para que a pessoa possa meditar. Muito bem. Vamos continuar. Então, ele pode ser transposto por 11 vezes. Então, a cada mês, o tetragrama ele muda de lugar, formando uma nova realidade espiritual, né? Diz que essas direções se estendem ao infinito. Ao tentar penetrar esse infinito, podemos nos aproximar da árvore e, portanto, alcançar os seus caminhos. Diz as citações do século de Sirá, dentro dela está a árvore. Ou seja, essa árvore não é o que as pessoas imaginam, que é aquela árvore onde alguém vai comer algo, etc. Não, são metáforas desse todo esse sistema bem complexo que a divindade fez para que o homem pudesse entender. Então, eles são chamados de braço do mundo. O termo empregado no versículo, seu orgulho está nos céus, Shekalim, a morada, né, e o Deus da eternidade, que é Kedem. Enquanto debaixo estão os braços do mundo, isso vai estar em Devarim, no livro mesmo está errado, eu tive que corrigir aqui. Então, para quem não conhece o hebraico, fica difícil. 34, 26, mas não é no 34, 26. É no 33, 26, e 27. Porque aí a pessoa não vai no hebraico, ela não consegue achar. Então, veja. Então, está falando desses dois versículos. Kedem, né? Sheraquim, o morador, e o Deus da eternidade é Kedem. Enquanto debaixo, os braços do mundo, aí está Devarim, 33, 7, conforme mencionado em inúmeras passagens. Vou mandar a gente ver aqui o item número 1. O termo Sheraquim sempre indica Netzer vitória. Vamos lá, eu estou lendo a Torá, estou lendo aqui a Torá, então eu vou chegar no texto, né, que está envolvido aqui, ele está aqui embaixo, deixa eu descer. Aí eu tenho aqui o texto, né, que está lá, em Devarim, e está escrito O Yashurum. Veja, o nome é Yashurum, não é Israel, né? E mudou aqui, exatamente, trocaram-se duas letras aqui, ó, o Vav no final. Então, Israel agora passa a se chamar Yashurum, né? Uma gematria diferente, uma nova realidade. Então, olha, ele começa aqui, ó, ó Jerusalém, não há ninguém como Deus cavalgando pelos céus para ajudá-lo através dos céus em sua majestade. Preste atenção, mesmo na tradução, a gente consegue, ó, não há ninguém como Hashem, não há outro igual a ele, não é? E cavalgando pelos céus, não há outro, para ajudá-lo. Ele não precisa da ajuda de ninguém.
ou seja, através dos céus de sua majestade. Isso é a tradução. Perde muito aqui, ó, veja. A palavra aqui que nós falamos é Sherakim. Sempre que nós vermos a palavra Sherakim, não é? Essa palavra, a gente vai estar falando de duas sefirotes, que está ligado ao nome de Adonai de Tsevaot. Veja, essas duas são essas que a gente marcou aqui. Ó. Então, nesse caso agora, o planeta, que é representa a Sefirot Vênus, e o planeta que representa Mercúrio, né, que é Od, a Sefirah Od é a Sefirah Netzah. Aqui nós temos o nome Moshe, lemos o nome Moshe de trás para frente, Hashem, né, e aqui a gente tem o nome Aharon, que é o sumo sacerdote. Veja, estão falando dessas duas Sefirot. Então, para você descobrir isso, nós precisamos dos livros dos nossos sábios e precisamos ter esse entendimento, que quando o texto ele está falando aqui em cima, toda vez, ou qualquer texto, sempre eu ver essa palavra em hebraico, não está falando exatamente do que a tradução está dizendo, mas das duas Sefirot. Então, quando eu leio a palavra Sherakim, deixa eu... Sherakim sempre indica Netzah e vitória, que é a vitória e o esplendor. As duas sefirotes envolvidas na profecia e inspiração. Veja, são os dois verdadeiros profetas. Você imagina que tem de profeta aí, não é verdade? Né? A gente, quando vai fazer profecia, a gente não faz profecia. Por que a gente não faz profecia? A gente consulta a Torá do Eterno, e aí lá o Eterno dá a resposta para a gente. Dentro da Torá e dentro da gematria. A gente faz toda uma gematria, e aí a gente vai descobrindo. Mas a gente não adivinha a vida de ninguém. Por que não? Porque já está tudo escrito dentro da Torá. Basta saber achar. Por isso que o Eterno fala, olha, tudo que está revelado já está dentro dessa Torá. Se você souber achar, souber o caminho, souber fazer a gematria, é lógico que você precisa da ajuda de Hashem, senão você não consegue, não é verdade? Você não consegue pegar algo e criar algo, mas você precisa dessas forças divinas te ajudando a você descobrir. Mas você está fazendo uma pesquisa, você está fazendo algo que é verdadeiro, você não está adivinhando a vida de ninguém. Adivinhar é uma coisa, agora quando você monta uma questão de Torá, e aí às vezes o aluno que está envolvido ali, ele começa a também participar, porque não tem como você adivinhar. Se a Torá, ela proíbe a adivinhação, como é que você vai adivinhar? Não pode. E a maioria das vezes as pessoas estão por aí adivinhando a vida das pessoas. Preste atenção. Então, veja. Diz então, né, que o versículo, a morada é o Deus da eternidade, indicando que Deus é eterno para com o espaço e o tempo. Aqui a palavra eternidade é Kedem, termo usado geralmente para coroa, que é Keter. Então veja, toda vez que a gente vai achar essa palavra Ketem, não é, que é coroa, que já vai estar no versículo 27 de Devarim, vai estar falando de coroa. Tá vendo? Kedem é coroa, que é Keter. Né? Preste atenção. Essa questão aqui é chamada de morada, pois ele envolve também o espaço e o tempo. Por isso, debaixo desse conceito estão os braços do mundo, o infinito, das fronteiras diagonais que definem o espaço, conforme observado anteriormente. Vamos lá. A gente tem, então, toda vez que tiver a palavra Kedem, a palavra Kedem está aqui, nesse texto. Vamos ver aqui. Aqui, Kedem, tá vendo? Que é o Kuf, o Dalet e o Men final. Se a gente lê com a gematria normal, a gente tem aqui 144. Ou se a gente lê com Men com valor 600, 704. O Deus antigo é um refúgio, um apoio, um braço, né? Os braços eternos, ele expulsou os inimigos antes de você por seu comando. Né? E aí tem a palavra aqui final, destrua. Né? Então, veja, essa palavra Kedem, quando eu encontro ela na Torá, ela está aqui, ó, ligada a Keter.
Então, toda vez eu tenho que anotar tudo isso, isso são linguagem dos ramos, porque senão eu não vou entender essa Torá. Então, quando eu estou ali, Deus está falando que Ele está mandando energia de Keter, Ele está mandando energia dos mundos superiores para a minha vida.